Queridos escritores e queridas escritoras, bem-vindos ao canal Ler é Verbo. Nem todo mundo gosta de planejar o que vai escrever com antecedência, eu sei, mas uma coisa que eu descobri que é boa para a vida é um bom checklist. E hoje você vai receber uma rápida lista de verificação de 5 pontos para escrever uma cena. Vamos lá? Bem, quando eu digo cena, eu não tô falando cena de filme, nem cena de teatro, não. Tô falando cena de livro. Se você pensar que o seu livro, ou o livro que você tá lendo, são várias cenas, um acumulado de cenas, você pode começar a pensar a história de uma outra forma. Esse artigo eu tirei do blog da autora Jodi Heldlund, link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E o que é uma cena, então, na escrita? É a tentativa do autor passar a história para o leitor. É a capacidade de visualizar o que está acontecendo. É como uma cena de filme. Inclusive, um ótimo exercício é esse. Pegue uma cena de qualquer programa de TV, filme ou seriado e escreve essa cena. Veja e escreva. Será que o que está na tela você consegue colocar no papel? Será que se você pegar uma cena, escrever no papel e entregar para alguém ler, a pessoa consegue identificar o que ela está lendo? Por exemplo, eu vou ler aqui o trecho de uma cena de um filme, só que eu vou ler o trecho original do livro. Então gostaria de lhe contar a história da minha vida. Gostaria muitíssimo de fazê-lo. Ótimo, disse o jovem, e tirou rapidamente o pequeno gravador da maleta, testando a fita e as pilhas. Estou realmente ansioso por saber por que você acredita nisso. Por que não? Disse o vampiro rispidamente. Não podemos começar desse jeito. Seu equipamento já está pronto? Está. Então sente-se. Vou acender a lâmpada. Pensei que os vampiros não gostassem de luz, comentou o rapaz. Mas caso ache que a escuridão pode ajudar a criar uma atmosfera, então parou de falar. O vampiro observava de costas para a janela. O rapaz não conseguia tirar nenhuma informação daquela expressão, mas ainda assim havia algo no vulto quieto que o perturbava. Começou novamente a tentar falar, mas não disse nada. Então viu, com um alívio, que o vampiro se dirigia à mesa e apertava o interruptor. A sala foi imediatamente invadida por uma desagradável luz amarela, e o rapaz, fitando o vampiro, não pôde deixar de engolir em seco. Seus dedos bailaram novamente pela mesa, agarrando a borda. Meu Deus! Murmurou, fitando, sem voz, o vampiro. O vampiro era incrivelmente branco e suave, como se tivesse sido esculpido em osso descorado. Seu rosto parecia tão inanimado quanto uma estátua, exceto pelos 2 olhos verdes e brilhantes que examinavam o rapaz atentamente, como se fossem chamas saindo de um crânio. O vampiro sorriu, quase melancolicamente, e a substância branca e macia de seu rosto se moveu como as linhas infinitamente flexíveis, mas mínimas, de um desenho animado. Agora, olha que interessante. O filme que eu acabei de descrever foi o Entrevista com o Vampiro. Esse filme foi elaborado a partir de um livro de crônicas de Anne Rice, que no Brasil foi traduzido pela Clarice Lispector. Não é legal? Link aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. Bom, agora tendo isso em mente, vamos ao rápido checklist de 5 pontos para você consultar sempre que for escrever ou revisar um trabalho. Primeiro ponto, hora e data. A autora sugere para sempre colocarmos a hora e a data da cena no topo de cada lista de verificação. Isso ajuda a acompanhar o andamento da história, para não ter metade do livro acontecer em um dia e depois apressar todo o resto. Também ajuda a manter o timing dos eventos realistas. Geralmente, se apaixonar, por exemplo, e outros eventos da trama levam tempo. Às vezes, simplesmente não dá para se apaixonar em apenas 2 dias. É necessário 2 semanas. Ou talvez os personagens ainda precisem de mais tempo para se conhecerem antes de se apaixonar ou ter suas epifanias pessoais. Ponto 2. POV, Point of View, ponto de vista. A próxima coisa que ela sugere é em qual ponto de vista se está escrevendo a cena. Pergunte, qual ponto de vista teria o maior impacto para essa cena? De quem eu poderia usar o ponto de vista que eu ainda não usei ultimamente? Às vezes você percebe que você escreveu 4 cenas seguidas no ponto de vista da heroína e que foi negligenciando o ponto de vista do herói, por exemplo. Ou se não há motivos suficientes para trocar de ponto de vista, deve-se começar a se perguntar por quê? Não se está dando a cada um dos pensamentos internos dos personagens principais o mesmo peso? Ou um dos arcos da história é mais fraco do que o outro? Se sim, o que posso fazer para equilibrar melhor isso? 3. Local e configuração. Onde a cena ocorre e qual a configuração espacial? Vale fazer uma breve descrição. Em nossas histórias não somos limitados por restrições financeiras ou artísticas ao decidir onde nossos personagens vivem a cena. Podemos colocá-los em qualquer lugar, podemos adicionar a variedade que quisermos de lugares. Em vez de ter metade de nossas cenas na sala de jantar ou no quarto, podemos movê-las por todo lugar que possamos imaginar e tornar as coisas mais interessantes para os nossos personagens e para os nossos leitores. É apertado? Há móveis? É suntuoso? O local diz muito sobre a história, sobre os personagens e ajuda o leitor a ambientar a sua imaginação. O clima da hora e da data é também importante. Que luz entra pela janela? É calor? Frio? Chove? Isso impacta diretamente na roupa, nas atitudes dos personagens. Ponto 4.
Detalhes sensoriais. É importante depois você visitar o espaço em que vai se desenvolver a cena, mentalmente. Como é que vai ser desenvolvida a trama, tentar pensar em quais visões, onde você pode colocar a câmera, quais os cheiros, gostos, texturas e sons podem se encontrar ali. Que outros detalhes podem ajudar a definir o clima da cena, qual sentimento aquele local evoca. E 5, objetivos da cena. Finalmente, depois de estabelecer o básico, a autora começa a fazer uma lista dos objetivos da história que espera alcançar naquela cena. Primeiro, a gente tem que ter como objetivo incorporar cenas nas nossas histórias que têm um propósito. E qual que é o propósito de cada cena? É avançar a trama. Por isso, os objetivos da cena podem envolver, por exemplo, aprimorar o tema, desenvolver um personagem, apresentar um problema, resolver uma solução, sempre caminhando com a trama. E é normal e até sadio as coisas mudarem, né? A história toma vida própria. Não sei quem já começou a escrever uma história e de repente ela foi por um caminho muito doido. Mas os objetivos são importantes pra gente manter o foco na escrita de cada cena e pra ficar interessante pro leitor também, não só pra gente que tá escrevendo. E pra concluir, a autora cita que uma das vantagens de escrever por cenas é que é uma maneira fácil de evitar ficar impressionado com a enormidade de escrever um livro. Uma cena de cada vez, e cada cena é construída sobre a anterior, para que lentamente o livro se forme. Claro que tudo que falamos aqui não é certo ou errado, é apenas uma ajuda, um lembrete que pode adicionar mais elementos e enriquecer a sua escrita. Outro exercício legal é você pegar um livro que goste e tentar identificar quais cenas estão ali. No Entrevista com um Vampiro, por exemplo, a primeira cena se desenvolve com outras cenas dentro daquela mesma cena, porque quando o vampiro vai relembrando as histórias dele, vão aparecendo outras cenas. Então é cena dentro de cena. Olha que estrutura legal. Bom, fica aqui a dica do checklist e vamos com tudo. Escrever até morrer, beleza? Um abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!